Eita glória, povo abençoado de Deus, a paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao nosso estudo aqui sobre arrependimento no canal Seja Servo. Quero trazer para ti esse tema porque muitas pessoas não sabem ainda como chegar até Cristo. E muitas pessoas que já estão dentro das igrejas, já frequentam, leem até mesmo algumas partes da Bíblia ou ouvem alguma coisa sobre os textos bíblicos, mas não conseguem entender de fato o que é a conversão. Conversão nada mais é, segundo o Wikipedia aí, né? Segundo o nosso dicionário Aurélio, e vamos fazer essa brincadeira aí, nada mais é do que mudança de direção, né? Bem basicão. A gente está caminhando num sentido e a gente vai mudar totalmente o sentido que a gente está caminhando, tá certo? Então eu quero te falar de forma bíblica aqui, segundo a Bíblia Sagrada, o que Deus espera de nós. Como é que nós acessamos a Cristo? Como é que nós conseguimos nos achegar até Ele, visto que Ele é a porta e Ele nos disponibilizou um acesso, que é o Espírito Santo. Quando Ele ascendeu aos céus, depois do terceiro dia da sua ressurreição, nos 4 evangelhos nós podemos encontrar essa citação, que Jesus, Ele ascende aos céus, ressuscita, ele fica com os discípulos um período para que eles pudessem testemunhar de que verdadeiramente Jesus estava vivo. Então ele fica 40 dias com os discípulos ensinando, foi visto por mais de 500 pessoas e depois ele ascende aos céus. E quando ele ascende aos céus, ele diz que precisa ir para que o Espírito Santo possa descer. Então nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, o dia de Pentecostes, que é quando os discípulos estavam reunidos todos no mesmo lugar, e aí o Espírito Santo vem sobre eles. E Pedro fala sobre a promessa do Espírito que viria, né, segundo Joel, segundo o profeta Joel. Então, eu quero começar por aqui, porque Pedro vai iniciar os seus discursos, logo ali no início do livro de Atos, a respeito de quem era Jesus, que ele era o Salvador, o Messias esperado, que os judeus esperavam, aguardavam na antiga aliança, e que ele veio, e ele começa a fazer toda uma explicação, que ele foi morto, foi entregue nas mãos dos pecadores, ele foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, porque era uma promessa, era esperado que isso acontecesse. Então, as pessoas ouvindo aquele discurso de Pedro começaram a perguntar assim: o que nós vamos fazer para ser salvos? O que nós precisamos fazer? E aí Pedro responde: arrependei-vos e sejais batizados em nome do Pai e do Filho. Aliás, arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Perdão, aqui, vamos corrigir aqui. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o primeiro passo, porque a Bíblia diz que nós estamos separados do Senhor pelos nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, porque Ele é santíssimo e Ele abomina o pecado. Mas ao pecador, Ele ama. Então, quando nós nos arrependemos, há um espaço no nosso coração, há um lugar no nosso coração para que nós possamos acessar Cristo. E a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, e eu tô falando aqui de arrependimento verdadeiro, arrependimento não o remorso, mas arrependimento quando nós entendemos que nós fizemos coisas erradas. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu mentia como a maioria das pessoas que são mundanas, né? Mundanas no sentido das coisas do mundo, da educação do mundo, né? Eu mentia, né? A gente mente coisas pequenas aí, como a gente acha que é pequeno na verdade, né? Como desde um simples telefonema que a gente não atende, até um dizer que não tá em casa quando se tá em casa, né? Até dizer que
sei lá, dar um falso testemunho, alguma coisa nesse sentido. Nós fazemos várias coisas aí que, se nós não formos pegos, a gente acha que tá tudo bem. E tudo isso para o Senhor é pecado. E um dia, uma menina na igreja, uma irmã, na igreja em que eu me converti, ela disse: Irmã Juliana, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. E a mentira é um pecado. E quando ela me falou isso, eu tomei uma decisão naquele dia de não mentir mais. Mas existem coisas, e eu quero não te deixar com peso na consciência, mas te trazer alívio, que existem coisas que o Senhor vai fazer de imediato na nossa vida. Ele vai nos tirar, conforme a obra que Ele tem na vida de cada um, Ele vai nos tirar desse mar de pecado, dessa lama que nós estamos mergulhados quando vamos até Ele. Mas existem coisas que Ele vai trabalhar aos poucos na nossa vida, e até lá, quando nós formos velhos, Ele ainda vai tirar, vai estar tirando, né? Vai estar nos moldando, como Jeremias 18 diz que o oleiro, ele molda o barro ali, né? E ele faz um vaso novo. E é isso que nós viemos a nos tornar, nova criatura nas mãos do Senhor. Todo aquele que vai até Cristo, ele consegue enxergar. Eu tô falando quando vai e entende, tem uma revelação realmente verdadeira de quem é Cristo, tá? Ele vai se tornar uma nova criatura. Ele vai se arrepender dos seus pecados, vai começar a entender. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu achava que eu era a pessoa mais justa do mundo e que eu era injustiçada, e sempre fui de fato. De fato, como José foi pelos seus irmãos, como os profetas foram injustiçados pelas suas famílias, pelos lugares onde eles moravam. Sim, mas eu não conseguia enxergar os meus pecados, eu enxergava os dos outros apenas, né? Então, a conversão. E aí, o que acontece? A conversão, ela me fez enxergar que eu era tão pecadora, e sou, quanto os meus irmãos. Só que a gente não consegue perdoar. Eu passava por cima, sempre passei uma borracha e tudo, e conseguia me relacionar de novo com pessoas que tinham me ferido e tudo, mas não, a gente nem sabia, na verdade. O Senhor é que veio revelar depois que nós tínhamos feridas ainda no nosso coração que estavam abertas, né? Então Cristo vem nos mostrar o quanto nós precisamos perdoar os nossos irmãos, porque Ele também nos perdoou dos nossos pecados, né? E tem até uma parábola de um servo, né, um senhor que vai acertar as contas com seus conservos, e começando por um que desvia 10 mil, agora não me lembro o valor o nome do dinheiro que tá ali na Bíblia, ciclos, se não me engano. E aí ele chama esse rapaz, pede para ele pagar, ele diz que não tem, e acaba sendo perdoada a sua dívida. E quando esse moço sai daí da presença do Senhor, a qual ele devia, ele vendo um que também devia para ele, apertava o pescoço dele e dizia: paga o que me deve. Paga o que me deve, senão eu vou te encerrar na prisão. E aí aquele senhor que tinha perdoado esse rapaz que estava apertando seu irmão agora, os servos deles viram ele fazendo isso e foram lá contar para o seu senhor. Então o seu senhor trouxe ele, mandou buscar ele e disse: olha, eu fui generoso contigo, perdoei a tua dívida, tu não pode fazer igualmente com teu irmão, né? Então o que o Senhor nos ensina é isso. Assim como ele vai nos tirando todos aqueles pecados, né? Tem abominações que nós praticamos, né, diante do Senhor. Muitas abominações, né? A Bíblia vai referir, né, a quantidade de pecados que nós temos aí diante do Senhor e que ele não se agrada. Então, o tempo todo ele está chamando o povo ao arrependimento. Ele começa lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, com o povo de Israel, falando que o povo constantemente se desviava dos caminhos do Senhor, e muitos estão desviados dentro da casa do Senhor, muitos estão afastados, longe de Deus, estando dentro da igreja. Então eu quero que tu entenda aqui que estar dentro de uma igreja, eu não estou pregando aqui nada contra, a favor de desigrejado, não, porque a Bíblia diz que nós devemos congregar. Nós temos um corpo, que é o corpo de Cristo, né? Nós devemos estar juntos, unidos nesse corpo, e a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Existe também o joio no meio do trigo, mas vai chegar aquele momento em que o Senhor vai retirar o joio do meio do trigo, né? Não somos nós. Então o que o Senhor nos manda é suportar. E
Aí a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e aquele que conhece Cristo é uma nova criatura. E eu vou te dar um exemplo aqui da minha conversão. Quando eu fui procurar a igreja na segunda-feira, na terça-feira eu cheguei na igreja. Eu saí da casa de Umbanda na segunda, na terça eu cheguei na igreja e fui liberta de demônios. Eu fui manifestada lá na igreja mesmo, né? Aqueles com demônio mesmo. E saíram, foi manifestado, né? O pastor disse, sai, parecia que saiu 20 quilos das minhas costas, né? E na quarta-feira eu voltei na igreja, porque tinha nessa igreja uma doutrina do dia do batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizada na quarta-feira com o Espírito Santo. Eu ouvi a voz do Senhor, o Senhor falou comigo. Ele disse, minha ovelha perdida, eu te resgatei. E nessa mesma semana ainda, no domingo, eu desci as águas batismais, né? E desde então, a gente tem caminhado com o Senhor Jesus entre desertos e desertos e dificuldades uma em cima da outra, mas muitas bênçãos de Deus, muitas alegrias com o Senhor, muitas revelações e mistérios do céu e crendo, né, que até o final nós vamos correr segundo a vontade do Senhor e a misericórdia dele sobre a nossa vida, porque ele diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então eu sempre digo, Senhor, me dá força, porque a tua palavra diz que sem ti eu nada posso fazer. Mas eu não quero sair do tema aqui, que é o arrependimento. Constantemente eu chorava. Constantemente eu chorava, porque o Espírito Santo começa a mostrar pra gente os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. O arrependimento trazia um choro constante. Eu via o quão miserável eu era. Eu conseguia entender isso, né? E hoje entendo mais do que nunca o quão miserável nós somos pó. O Salmo 103 diz que Deus se lembra da nossa estrutura, que nós somos pó, nós somos feitos de barro, né? Então, eu quero trazer aqui para ti que talvez tu esteja caminhando com Cristo no começo da tua caminhada, não entenda muito bem o que é a conversão. Não é só, eu recebo Jesus como único, suficiente, Salvador. Muitos fazem a confissão de fé, mas a Bíblia diz que tem que ter arrependimento verdadeiro no nosso coração. Nós temos que entender que nós somos pecadores e nós precisamos nos arrepender e deixar o pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, tu vai encontrar lá que eu falei sobre as coisas velhas se passaram, né? E tudo se fez novo. E aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. No livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, tá? E no livro de Atos aqui, no capítulo 2, talvez termine esse vídeo, viu? Se terminar, a gente vai se ajustando depois aí, porque eu tô me ajustando com esse material novo, com o celular novo aqui, né? Que a gente tava sem, tivemos problemas aí, e o Senhor nos agraciou, nos abençoou, então tô me ajustando ainda e seguidamente tá dando mensagem de caixa cheia, né? De memória cheia. E aqui, as primeiras conversões, ali no capítulo 2, tá? No versículo 37, vai falar, é um discurso de Pedro, sobre o arrependimento. Arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo de quem caminha com o Senhor. Porque nessa terra, a Bíblia diz assim, ó, Jesus disse assim, ó, venha o teu reino. O reino de Deus, ele veio para a terra porque o Espírito Santo está conosco. E ter o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, é poder suportar, é a força que nós precisamos para suportar as aflições deste mundo. O Senhor Jesus disse assim, ó, eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei um consolador que estará com vocês até a consumação dos séculos. E ele disse também assim, ó, vocês serão conduzidos na frente de reis, de autoridades, governadores, enfim, pessoas grandes por causa do meu nome, mas naquela hora o Espírito Santo vai dizer para vocês o que vocês devem fazer, né? Não se atemorizem. Então o Espírito Santo é que nos traz a lembrança, né, das coisas que nós erramos. No momento em que nós começamos a errar, se nós caminhamos com Cristo, não quer dizer que nunca mais nós vamos errar. Davi, ele pecou, um pecado gravíssimo, mas ele se arrependeu.
E o que eu quero trazer para ti hoje é não impondo julgo sobre um peso sobre a tua vida, sobre as tuas costas, porque todos nós, João diz que aquele que não peca, ele é mentiroso, já está pecando. Todos nós cometemos pecados todos os dias. Todos os dias. A questão é que nós devemos nos arrepender. Quando nós oramos a Deus, nós devemos pedir perdão para Ele pelos nossos pecados. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas pelos nossos pecados. E então nós seguimos na nossa caminhada com Cristo. Foi para isso que o Senhor, Ele nos comprou. E Ele é o nosso advogado fiel. Porque Paulo diz assim, ó, que a carne milita contra o Espírito. A nossa natureza carnal, ela é pecadora. A nossa natureza caída de Adão, ela é pecadora. E é uma luta constante da carne contra o Espírito para fazer a coisa certa. E nós precisamos vencer diariamente a nossa carne com jejuns, orações, com leitura bíblica, conhecimento da palavra, que é a espada do Espírito. Nós precisamos estar munidos para enfrentar não só a nossa carne, mas também a nossa batalha contra Satanás. Satanás, ele é o nosso inimigo. Ele não deseja que nós viemos a receber as bênçãos dos céus, a herdar aquilo que um dia ele teve, mas desprezou no seu coração. Ele quis, o coração se elevou, ele quis ser maior que Deus, e muitas pessoas aqui na terra também se elevam. A gente luta contra muitos pecados, a vaidade, idolatria, lascívia. A gente idolatra muitas coisas, filho, pessoas, mães, ídolos, cantores, pregadores. Muitas pessoas acabam idolatrando. Às vezes a gente tem ídolos no nosso coração e a gente nem sabe. Então a gente tem que estar constantemente em oração, para poder caminhar nessa estrada estreita, porque a Bíblia diz que a porta é estreita, a porta que leva até o céu, ela é estreita, mas o caminho que leva ao inferno é largo, muita gente passa por ela. Então, pedir perdão a Deus por ter ofendido alguém, por ter magoado alguém, por ter feito muitas coisas erradas, às vezes até por ignorância, falta de entendimento, mas a gente peca constantemente, ou intencionalmente, como Paulo, que foi um assassino cruel do povo de Deus, mas ele se converteu ao cristianismo, Atos capítulo 9, ele se converteu, teve um encontro com o Senhor Jesus, depois de matar muitos cristãos, por causa da fé. E então o arrependimento, ele precisa, para a gente chegar até Cristo, nós precisamos do arrependimento. Nós precisamos entender que nós somos pecadores e nós precisamos chorar as nossas misérias, pedir perdão a Deus pelas nossas falhas e constantemente, todos os dias, pedir perdão, perdoar, e buscar o Senhor, acessar a presença dele, porque o sangue dele nos comprou, o sangue de Jesus, ele nos comprou. Nós deveríamos receber a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está escrito no livro de Romanos. E é isso aí que eu quero trazer para ti. Se tu ainda não te converteu, se tu não é convertido, eu quero deixar essa palavra aqui para ti, ó. Arrependei-vos. Nos 4 evangelhos, no finalzinho lá de cada evangelho, aliás, no começo, no início do ministério de Jesus, está registrado lá que Jesus dizia assim, ó, arrependei-vos, da mesma pregação de João Batista, no seu ministério, e também dos profetas que diziam, tornai-vos para Deus e ele se tornará para vós. E ele tornará para vós. Então, hoje eu quero te convidar, a te arrepender dos teus pecados. Tem gente que diz assim, eu não me arrependo de nada, que pena, sinto muito.